Olá, eu sou o Viriato Quintela e esta é a gravação de um dos meus lives. Hashtag Beirão Rijo. Oi, Volta. Viriato. Oh, amigo, então estás bem, está tudo bem contigo. Desculpa a confusão de há pouco. É que a história dos Não, fusos não, tudo bem. está tudo legal É, contigo? Estava tudo bem, eu só tinha um compromisso às 6, então por isso não foi possível antecipar. Porque Claro, aqui nós, são nós 6. Eu tínhamos sei que combinado às aí é 7. tarde, né? Sei que É, aí aqui é são 11 da tarde, noite. mas. É É. tranquilo, são 11 da noite, também das 10 para as 11. Mas sabes que eu estive a ler sobre isso, o presidente Bolsonaro decretou que vocês estão na hora de verão, não é? Agora já estão no horário de verão no Brasil. Não necessariamente, não necessariamente, mas enfim. Não? Não, É, não mas eu interessa, também mas não me, ele não me decretou. pergunte. Me diga onde você está em Portugal. Eu agora estou na Serra, vim hoje para a Serra. Estive em Lisboa até ontem. E agora estou na Serra, onde vivem os meus pais. Ah, Está-se tá. muito melhor. Está-se muito melhor. Mas nós estamos aqui no mesmo fuso horário. Até te vou dar uma notícia que provavelmente é drástica, que não faz ideia, mas Portugal está todo no mesmo fuso horário. Portugal é uma Não, ervilha. em Portanto, Portugal, né? Portugal está sem quarentena já, né? Portugal já está sem quarentena. Sim, as pessoas já começam a sair mais. Não está tão grave como aí, não. Aí vocês continuam todos em quarentena, não é? Continuas em quarentena criativa, tu. Olha, eu vou dizer uma coisa: a Diz. quarentena é relativa, porque muita gente não está seguindo a quarentena. As praias do Rio de Janeiro estão lotadas, lotadas, lotadas. E eu não acho isso uma coisa boa, porque as pessoas estão arriscando, porque não está diminuindo, né? Os Uhum. casos continuam, a gente já chegou a 100 mil mortos. 100 mil mortos é mais que Hiroshima e Nagasaki, que a bomba Juntos, matou. combinados, não é? Que as É primeiras muita bombas gente, atoms. né? É muita É, gente. aqui Mas, eu. Sim. ah, O que é não, que ias mas dizer, então Walter? Sim, ias completar. as pessoas, mas também as pessoas precisam trabalhar, elas esgotam as reservas, já não tem de onde tirar o dinheiro, né? Então também não é fácil para elas. Sim, aqui falou-se exatamente no mesmo, que a economia ia sofrer e que as pessoas tinham que começar a trabalhar. E eu acho que o que aconteceu foi que o governo, não só português, todos, todos, o espanhol, o italiano, começaram a não testar as pessoas. Portanto, deixou de se ouvir o número de vítimas porque simplesmente deixou de se testar para o corona. E isso está a acontecer e as pessoas, eu acho que também é concomitantemente aceito pela população, porque as pessoas precisam trabalhar, é como tu disseste, estão a acabar as reservas, as pessoas precisam de trabalhar para viver e não têm outra forma. E então está-se a empurrar um pouco com a barriga para a frente, Valcir. As pessoas veem, mas fecham os olhos. Acho que é isso que está a acontecer muito e vai acontecer muito por todo o mundo e Brasil não deve ser diferente. Vocês estão com 100 mil casos, 100 mil mortos, 100 mil baixas no Brasil por causa do corona. Sim, oficiais. Oficiais já. Sendo Bem. que muita gente não foi testada, muita gente. Tem muita gente que, principalmente no começo, não se apercebeu que era corona, né? Então Uhum. é uma coisa tremenda mesmo, né? Então eu estou bem trancado, né, aqui no meu canto, sem abrir espaço para sair muito, para nada. Não voltei a ir num restaurante, não voltei a fazer nada. Olha. Sim, e sentes insegurança, não é? Olha, um bocado à parte, está aqui o Duarte Grilo, que é um grande ator do nosso país, a dizer, um dia vou dizer as palavras deste senhor. Tens Ah, fãs que em todo bom. lado, Valcir. Como É ele um chama? grande ator nosso. O Duarte Grilo. Duarte Ah, Grilo. tá. É um grande Muito amigo, sim. prazer. Ele faz, ele faz muito cinema cinema, teatro e televisão também cá em Portugal. Olha, Valcir, mas para não estarmos a fixar, fixar a nossa live no Corona, porque eu sei que aí vocês estão um bocado mais. Vocês ainda estão, se calhar, como há um mês nós estávamos. Ainda estão mais dentro daquela parte da pandemia. Vocês já viraram aquela curva? Vocês já ultrapassaram a curva? Que curva.
aquela curva que toda a gente falava, temos que achatar a curva, que é quando os casos começam a estabilizar. Não achatou. Não achatou. Não. Não. Pois, aqui não em Portugal achatou. isso já foi há 2 meses e pronto, e realmente aí as coisas continuam então mais complicadas, porque aí as pessoas, lá está, estavas a dizer, no Rio de Janeiro as praias lotadas, não é? E em São Paulo, como é que as pessoas estão a comportar? Tu estás em São Paulo, não é, Então, Walter? veja bem, eu vou explicar para você. Eu moro num condomínio fora da cidade de São Paulo. Uhum. E é um condomínio muito agradável, porque tem árvores, muita árvore, tem lago. E eu não saí do condomínio mais. Porque eu não me sinto preso, porque eu posso andar pelo condomínio e subo montanhas. E, quer dizer, é um condomínio com muita possibilidade de andar, de ir para o exterior. A minha casa também tem bastante metragem assim, de jardim. Então, eu não sei, quer dizer, eu ouço falar, mas eu não estou indo para São Paulo. Não fui para São Paulo propriamente. Eu estou bem quietinho aqui e aproveitando para fazer regime para emagrecer. Então, eu estava a sorrir porque no meio disso tudo, Valcir, eu lembro-me quando nós ainda estávamos em quarentena, nós conhecemos-nos pouco antes de tu voltares para o Brasil, portanto foi em janeiro, dezembro, janeiro. Isso, lembro. Foi muito fixe conhecer-te. Tivemos um grande jantar, um grande sushi, espetáculo, e falámos sobre coisas muito, muito variadas e eu fiquei teu fã. E eu lembro-me de pronto, essa pré-pandemia, depois comecei a seguir-te e eu achei muita piada, mas ao mesmo tempo aquilo que tu fazias de uma validade e de uma ajuda para as pessoas que te seguem muito boa. Tu tens algo que eu gosto muito, que eu até vou por aqui atrás. Exato, tu costumas pôr estes ditos. Tens isto, eu não sei se tu consegues ver bem, mas olha. Portanto, tu costumas, isto são pensamentos que tu tens no dia, que escreves naquele momento para as pessoas verem, ou é algo que tens escrito e agora vais publicando? Bem, na verdade... No Instagram do Valcir, ele coloca estas histórias. Coloca sempre tenho 60 livros, tenho mais de 60 livros infantos, juvenis e adultos. Tenho minhas peças de teatro e as novelas. Então, a maior parte dessas frases são tiradas deles mesmos. Estão lá em algum lugar do livro, etc. Quer dizer, a gente vai resgatando, tem uma pessoa que me ajuda a resgatar essas frases, e aí, então, são coisas que eu já escrevi um dia, não necessariamente naquele momento. Ok. Eu estava a ver, bem, eu sei que tu és bastante genial, eu já estive a conversar contigo, és dono de uma cultura geral invejável. Obrigado. Falas. Obrigado. Não tens de quê, mas eu acho que ninguém dá essa novidade, não é? De certeza que todas as pessoas que estão a ver este live sabem que és uma pessoa com uma cultura geral acima da média. Mas eu imaginei bem, mas ele para fazer isto todos os dias, será que ele acorda e de repente escreve esta frase e coloca lá? Não, ok. Tu já tens... são coisas que tu vais buscar em inspirações, antigas inspirações tuas. Seja de novelas, seja de teatro, que tu já escreveste, não é? Teatro e os livros. Há uma coisa que me interessa muito, que é os livros infantis. Porque eu também ia a falar que tu nesta quarentena fizeste uma quarentena criativa. É engraçado. A forma como tu falavas era muito... como é que eu te ia dizer? Parecia de uma forma muito inocente. Tu falavas, olha, eu hoje fiz isto. E depois mostravas o que é que fizeste naquele dia. Tu fizeste umas quantas atividades na quarentena. Tu descobriste alguma coisa na tua quarentena que pensaste, se eu não fosse escritor, eu gostava de ter feito isto. Eu gostava de fazer isto. Gostava de explorar isto. Não vou dizer se eu fosse escritor, mas esse negócio de criar galinhas é uma coisa que realmente eu acho bonito ver as galinhas, os pintinhos, e eu pensei, puxa, eu sempre gostei de morar em casas com jardim e tudo, por que eu não estou fazendo isso antes? A outra coisa que eu não estou fazendo muito, mas estou fazendo, é cozinhar, porque eu sempre cozinhei, mas com o negócio do regime, nem tanto. Mas ontem, por exemplo, eu me dei de presente fazer uma receita nova, que era um risoto de abóbora. Risoto de abóbora? Risoto de abóbora. Uma amiga italiana postou
e eu falei, nossa, isso aqui parece muito bom. E fiz ontem e realmente era muito bom. Não fica muito doce com a abóbora? Eu já comi de cogumelos. Risoto de cogumelos é genial. Agora a abóbora, de repente, não fica assim muito doce. Não, ele fica um pouco adocicado. É uma comida, eu gosto muito de comida que mistura sabor de fruta com sabor de comida. Então fica um pouco adocicado. E aí, mas eu aprovei. É uma coisa que eu Mas tu vou gostas. voltar a fazer. És doceiro, és doceiro. Portanto, na tua quarentena não fizeste nada que tu trocasse a escrita, porque a escrita é uma grande paixão tua, não é? Até podemos falar sobre Não, isso. eu vou dizer o que eu me dei de presente. Eu me dei de sim. presente e estou para terminar a leitura de toda a obra do Dostoiévski. Que eu tinha comprado coleção, tipo assim, 2 semanas antes da quarentena. É uma coleção que tem nova no Brasil, os 4 volumes com toda a obra do Dostoiévski. E eu olhava e falava, um dia eu vou ler. Veio a quarentena, eu falei, é agora. Agora eu vou me dar esse presente, que é ler toda a obra do Dostoiévski. E estou lendo. Estou nos Irmãos Karamazov, e depois são só alguns contos, textos menores. Ainda há pouco tempo, por acaso, uma atriz do nosso país, a Lídia Munhoz, estávamos a conversar. Olha, tu já ouviste falar na Eunice Munhoz? No nosso país? Não conheço tanto do Pronto, meio teatral. Assim. Eunice Munhoz é comumente aceita como a atriz de Portugal. Ela já tem uma preveta idade, ela já é uma senhora muito respeitada. E eu conversava com ela e ela falou no Dostoiévski, exatamente nesses contos. Eu fiquei muito interessado. Tu já leste os contos? São curtos? Não, vou ler agora. Terminando os Irmãos Karamazov, eu vou ler os contos. Porque eu fui lendo romance por romance. Okay. De acordo com a ordem de edição mesmo, né? Então, aí agora eu vou tentar ler os contos e dar o final, porque o que acontece? Eu estou preso só lendo isso. E tem um autor que eu quero conhecer bem, que é o Walter Ugumãe, com o qual até me correspondo. E eu já comprei os livros do Walter Ugumãe. E estão na fila para depois do Dostoiévski. Ok, então primeiro vais ler o Dostoiévski e depois o Walter Ugumãe, também já ouvi falar. Ok, é esse o teu plano de leitura. Tu achas que por ser escritor, Valcir, tu consegues perceber de forma diferente os outros escritores? Olha, tem 2 coisas que tem que olhar. Tem o ser escritor e ser também uma pessoa de televisão. Porque na televisão, que é muito forte para mim, o autor, a pessoa que cria, fica muito pragmática. Okay. Então eu consigo perceber a realização da arte de maneira diferente. Por exemplo, eu acredito muito naquele escritor que escreve e que, ok, se 10 pessoas lerem o livro, tá bom, porque ele tem aquilo para expressar. Ele escreve aquilo porque é aquilo que ele realmente quer escrever, sem nenhum objetivo comercial maior. E tem aquela pessoa que busca o sucesso, às vezes com mais intensidade que o ato que o escrever. O que eu percebo é que a pessoa que busca prioritariamente o sucesso, ela tende a não ter o sucesso. É uma coisa que acontece da pior maneira possível. Por quê? Porque ela vai perder a chance de descobrir coisas dentro dela. Porque ela está buscando algo que está fora dela. E o escritor busca coisas que estão dentro dele. Então, eu olho muito isso. Mas tem a questão pragmática. Agora, por exemplo, eu estava pouco antes mesmo de falar consigo, um amigo meu estava no telefone e ele estava falando o que é um bom ator. E ele dizia, mas tem atores, só fazem sempre o mesmo papel, não mudam muito. Ator bom é o que faz tipos diversos. Eu falei, não, ator bom é aquele que vai
e te causa uma emoção, que te causa um sentimento que fala com você naquela obra. Agora, se ele fizer outra obra e for parecido da mesma maneira, passar isso, mas existe uma coisa entre vocês, atores, muito de, ai, não, aquilo é só um ícone. Não, a pessoa tem uma qualidade, Sarah Peele é uma qualidade. E eu vejo que só buscar o sucesso não é o caminho. Faz sentido. Portanto, as pessoas têm que ser, pelo que eu interpreto as tuas palavras, Valcir, e eu passo para as minhas, porque eu tenho pensado bastante nisso ultimamente, que é, tu tens que ser fiel à tua verdade. Fazes aquilo que te faz feliz, porque, como costumam dizer, se tu fizeres o que te faz feliz, não tens que trabalhar um único dia da tua vida. É um misto daquilo que tu tens que trabalhar, claro, mas também eu acho que é importante ser corajoso o suficiente para sermos verdadeiros para connosco mesmo. Isto é, o que tu estás a dizer é que tu escreves aquilo que te apetece e claro que esperas que as pessoas gostem. E tu podes, como pessoa que escreve novelas, não é? Como autor de novelas, não exclusivamente, tu escreves livros, fazes peças de teatro, até eu gostava de falar da Aparecida depois, se não te importares. O primeiro musical que fizeste, não é? Foi a única aventura de musicais que tu fizeste. Ok. Portanto, tu tens esses vários formatos, mas tu percebes qual é que é o limite de cada um, imagino eu. Portanto, já consegues ligar o sucesso ao aquilo que queres escrever. Se calhar, será que eu compreendi bem? Mas tem uma coisa que eu não falei. O autor, ele tem que ter uma antena. E essa antena que o autor tem é de captar uma onda do mundo. Alguns autores até preveem coisas que você fala, meu Deus, ele previu. Uhum. Mas, em geral, a gente tem que ter uma antena. Quando eu escrevi A Dona do Pedaço, que eu sei que fez muito sucesso em Portugal, por que começou a surgir aquele personagem? Eu comecei a ver várias cadeias no Brasil, várias lojas no Brasil de bolos caseiros. E eu falei, mas esse bolo eu podia fazer em casa, é um bolo caseiro. Aí eu comecei a perceber que as mulheres de hoje trabalham, elas não têm tempo de fazer bolo para os filhos mais, como faziam no passado. Então, comprar um bolo caseiro com o gostinho do bolo da vovó é uma coisa agradável, só que esse bolo tem que ser barato, porque se for caro não dá para comprar sempre. Então surgiram essas lojas de bolos a um preço muito acessível e algumas pessoas ficaram ricas fazendo essas lojas. Então, por causa disso, começou a me surgir a ideia da personagem do Dono do Pedaço. Mulher simples, que fazendo bolos chega ao sucesso, mas era uma tendência que estava na sociedade. A do bolo caseiro, a de... Claro que a história evoluiu para muito mais, mas a semente de uma coisa que estava acontecendo e que eu absorvi e falei, mas isso é uma ideia. Essa mulher do povo, trabalhadora, tudo é uma ideia. Então a gente tem que ter uma antena, o autor tem que ter uma antena. Entendi. Isso também. E deixa-me interromper só aí para te perguntar uma coisa que é importante, porque tu tens formação como jornalista e eu acho que isso deve dar uma competência maior, porque tu começaste até a tua formação inicial era de história, não é? Daí a tua cultura geral vastíssima, pronto. E tu passas 3 anos em história e depois decides mudar para jornalismo. Eu também já exerci, eu já fui para trabalhar num programa de entrevistas, que é o A Tarde é Sua, um programa aqui de Portugal. E não é propriamente aquilo que eu gosto de fazer. Entrevistar, porque geralmente a linha de entrevistas que se fazem assim, pesada, geralmente coisas de teor mais sério. Pronto, aqui que nós chamamos de faca e alguidar, que é histórias que movem mais. Agora, tu aí, quando tu pegas, lá está, a tua base de jornalista, essa antena, porque uma coisa é que tu dizes, tens de ter a sensibilidade, tens de ter a sensibilidade de ver o que é que vai resultar. Mas, e para ti isso tem funcionado? Achas que essa faceta de jornalista te ajudou muito? Ou é o teu íntimo, o Valcir do povo, o Valcir que conhece então, as pessoas? Essa é uma questão muito séria. Essa é uma questão muito séria. Porque o jornalista é alguém que pega algo que está fora e vai escrever sobre isso.
O autor pega algo que está dentro e vai escrever sobre isso. Mas é claro que se a gente tem uma ideia e aí usa a capacidade de pesquisa, por exemplo, eu tenho um livro chamado Estrelas Tortas. Esse livro é adotado em escola há mais de 20 anos e conta a história de uma menina que se torna paraplégica. A ideia estava lá. Mas aí eu fui falar com médicos para saber qual é o tratamento, o que é possível. Ou seja, o jornalista foi atuar para tornar o livro mais correto. Você fala, escreve para jovens, principalmente, você não pode falar uma coisa médica, você não pode fazer besteira. Você tem que falar a coisa certa, falar a coisa correta. Então, o jornalista aí ajuda muito. Mas o âmago tem que sair de dentro. Eu tenho dito, eu estou até repetitivo, mas aí o pessoal de Portugal nunca ouviu, eu acho, em várias lives que eu tenho feito, o seguinte, que, em geral, quem entrevista, não você unicamente, mas todo mundo que entrevista, tenta entender o processo de criação de uma forma racional. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que prestigia tudo aquilo que é racional. Nós temos uma sociedade que quer explicar tudo pelo racional. Só que eu acho que o ser humano ele tem outras formas de viver e de ser. E que não são racionais. E que não são possíveis de ser explicadas pela racionalidade. Vou dar um exemplo, não é onde eu quero chegar ainda. A fé. A fé não é racional. Você sente a fé, você acredita, você se comunica com uma outra coisa. É você, é um processo teu. Que outra pessoa pode até não entender. Mas é um processo. Quem tem fé, tem fé. E ela não vai explicar racionalmente essa fé. Não vai dizer, mas eu tenho fé, porque essa história, eu vou provar que. Não tem que provar nada, porque a pessoa sente a fé. É um jeito diferente. A criatividade é a mesma coisa. A criatividade, você pode esmiuçar, fazer tese, tentar explicar, mas, na verdade, ela é um outro modo de funcionamento do ser humano, que para algumas pessoas é desenvolvido e para outras não. Assim como o racional não é desenvolvido para mim. Eu, em matemática, sou péssimo, entendeu? Então, não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu só estou dizendo que quando se começa a perguntar muito, não estou criticando você não, estou falando em geral, perguntar muito, tentar explicar como nasce uma história, chega um ponto que ou a pessoa está falando uma coisa errada e torta, ou ela diz, olha, isso não dá para explicar. Eu tenho que te perguntar isso. Hã? Desculpa, então conclui. Isso funciona também, isso tem funcionado também para alguns cientistas. São comuns as histórias do grande matemático que dorme com um teorema na cabeça e acorda com ele resolvido. Né? Existem histórias de que o salto científico é dado no momento de absoluto lazer inconsciente que a pessoa não estava pensando nisso. O cérebro está funcionando sozinho. Diga, Viriato, desculpa. Não, meu querido, não. O que eu te queria perguntar é que eu também eu gosto dessas teorias. Eu também partilho contigo da opinião de que nós não compreendemos tudo o que se passa à nossa volta. É impossível. Tanto que há uma física clássica que eu sei, imagina, eu tenho este comando, eu estou a pegar no comando, eu estou a fazer uma força, o comando mantém-se no ar porque eu estou a fazer uma força por baixo que é igual à força do peso do comando. Ok, temos a física clássica. Mas depois também há a física quântica, que é o que se passa dentro de um buraco negro, que são estruturas estelares, se for preciso, 90 vezes maiores que o planeta Terra, e nós não conseguimos casar a física quântica com a física clássica. Portanto, pela minha lógica, a minha formação inicial é engenheiro civil, Valcir. Meu querido jornalista, que depois virou autor de sucesso, o autor de sucesso do Brasil. Isto para te dizer que, claro, para mim mesmo, racionalmente, e não é a minha faceta de ator ou de apresentador, para mim, racionalmente, é claro que há algo que nós não conseguimos explicar e que não conseguimos entender. Portanto, a questão que eu tenho para fazer é se, Valcir, tu achas que quando estás com o cérebro nesse estado
alterado, vamos chamar-lhe de estado alterado, em que tu estás a escrever, estás muito concentrado naquilo que estás a fazer. Tu achas que estás com alguma ligação a algum lugar, ou a alguém, ou a alguma entidade que que tu não te apercebes ou não sabes que existe, mas deixas Não, que aconteça? não, eu não acho que é uma ligação com uma entidade, não. Porque eu acho que é mesmo uma percepção. Alguns autores podem até ter essa ligação com uma entidade, mas Uhum. o autor, normalmente, o processo criativo, ele fala por si só. Entendo. E, então Ele é fala, o Valcir de dentro para fora, não é? é, A amálgama e das tuas. claro, e quando eu vou ver, de repente eu descubro que coisas da minha vida e da minha infância até estão colocadas lá. Mas não foi que eu pensei, agora vou colocar uma coisa da minha infância. Foi fluindo no conjunto da história. É um canal que você abre, um canal de você para você mesmo, e que aí você escreve. Então, quando tu releres, até vês o Valcir mais pequenino, se for preciso, tipo, isto, realmente aconteceu-me. Depois de ter escrito, já te aconteceu isso. Exatamente. Ah, Exatamente. ok. Olha, tu começaste por escrever contos infantis. Eu sei que foi das primeiras coisas que tu escreveste. Acho que os primeiros dois que escreveste foi O Menino Narigudo, não é? Podia ser uma biografia minha, olha aí. Podia ser uma biografia minha. O Menino Narigudo e Vida de Droga, não foi? Foi os teus primeiros dois Não, livros não infantis foram os primeiros, mas esses estão aí, são até hoje adotados. paradidáticos, não é? São usados nas escolas do Sim, Brasil. são para as escolas, é. Isso é uma honra enorme. Mas. Parabéns. Parabéns. Hã? Tenho que parabenizar, porque é uma honra enorme, não é? 320 milhões de pessoas têm acesso aos teus livros porque estão dados na escola. Isto aqui acontece com o Virgílio Melo, pessoas que já, infelizmente, não estão connosco. E tu já és uma lenda viva, portanto, parabéns. Era isso que eu estava a Não, dizer. obrigado, obrigado. Mas Não tens de outros ter, não autores tens de ter. também têm essa entrada nas escolas do Brasil. O Brasil tem esse lado que tem muita leitura, ou tinha, né? Pelo menos até o último governo sempre teve. E, olha, mas achas que este governo está a quebrar um bocado esse hábito de leitura? Achas que está a contribuir negativamente para Não o... posso dizer isso dessa maneira. O que eu posso dizer é o seguinte, que existiam programas de incentivo à leitura que estão deixando de existir e que não foram renovados. E, nesse momento, o mercado brasileiro está muito assustado porque o livro não tinha taxações para poder ter um preço mais barato. E, nesse momento, estão decidindo taxar em 12% os livros do Brasil. Eu vi Isso hoje aumentaria muito o valor, do livro e até cria dificuldades no mercado livreiro, né? Porque as escolas que compram, né? Como que elas vão comprar livros mais caros? É difícil. Sim, já numa altura que as pessoas estão com dificuldades, estão a enfrentar dificuldades. Eu até te ia perguntar como é que é em termos de apoios, se o governo aí apoia os artistas, os atores. Aqui nós temos uma entidade, eu até deixo mostrar artistas, isto aqui é um crachá de uma entidade que eu faço questão de mostrar, que é a GDA. A GDA em Portugal foi das primeiras entidades a socorrer os atores que estavam em dificuldades, mandou mensagens a todos, estão a pagar portanto, em antemão. Nós temos aqui a imagem, imagina, se passa uma novela, uma reprise daquilo que nós fizemos, eu recebo direitos dessa reprise. E são eles que gerem isso. E eles avançaram os direitos para 2 anos para ajudarem as pessoas, a GDA. Vocês têm alguma entidade que tenha feito o mesmo, que tenha dado ajuda Eu posso aos dizer para autores? você que a Rede Globo, onde eu trabalho, é super justa em relação aos pagamentos dos direitos, reprises em tudo. Mas nós estamos criando, os autores estão criando no Brasil, uma entidade, a semelhança dessa sua, que está começando a lutar pela captação de direitos e tudo, para se tornar essa entidade igual vocês têm aí. E GEDAR. E eu acho que vai dar muito certo. Olha, se precisares que eu te faça a ponte com esta associação, tem gente muito simpática, a Amália Pereira, é sempre super diligente e
lá está, faz-nos sentir bem recebidos, sabes, Valcir? Que há alguém a lutar por nós. É engraçado. Olha, deixa-me perguntar, está aqui o Carlos Salvador, 4761. Eu já agora vou pedir às pessoas que estão a ver a live e que queiram falar com o Valcir, que eu já percebi que são muitas, que eu vou vendo os comentários, por favor, deixem as vossas perguntas aqui na caixa de perguntas. Eu prometo que faço as perguntas que conseguir ao Valcir daqui a pouco. Eu, entretanto, Valcir, tenho que questionar isto. Falámos sobre os atores. Como é que tu... Porque tu aí no Brasil, como autor, tu quando escreves novelas, tu tens o poder de escolher alguns atores. Já sei, aqui em Portugal não acontece tanto isso, pelo menos do meu conhecimento. E aí tu tens um poder maior. Até havia um amigo em comum nosso que dizia que vocês aí, os autores, são semideuses. Eu adoro esta frase. Como semideus que és, tu quando escreves, já aconteceu tu escreveres uma pessoa, já estás com a pessoa para essa personagem. Ora bem, eu vou buscar esta pessoa. E depois, por algum motivo, a pessoa ou faz mal ou faz bem. Conta-me, assim, pormenores que tenham acontecido de atores, que tenham ou desiludido, sem dizer nomes, claro, ou que tenham iludido e que levaram a personagem do teu papel que tu escreveste, fizeram algo muito maior. Já tiveste surpresas dessas? Sim, claro. Eu tive boas surpresas e surpresas negativas. Mas, em geral, depois de algum tempo, a gente começa a conhecer os atores, né? E quando vai escolher um elenco, a gente já um pouco, às vezes, quer repetir pessoas que a gente já conhece. Nem sempre dá certo. Por quê? Você quer aquele ator, mas ele está ocupado, ou a atriz ficou grávida, quer dizer, ela não pode fazer. E aí, às vezes, você arrisca uma pessoa, e essa pessoa é uma boa surpresa. Você fala, poxa, que bom que era essa pessoa. Então, às vezes, as primeiras escolhas nem sempre são as melhores. Né? Às vezes, a gente fala, meu Deus do céu, como essa pessoa arrasou. Agora, gratas surpresas, eu tive muitas, né? Muitas mesmo. E também com a concepção, né, da obra, que às vezes, né, por exemplo, quando eu escrevi Eta Mundo Bom, que agora está passando em Portugal. Sim, está a passar novamente, Eta Mundo Bom. É uma novela muito positiva, é muito engraçada, é muito positiva, sim. Então, essa novela, assim, eu pensei, eu queria muito escrever essa história. É uma dessas que eu falei, eu quero escrever essa história. A Globo, na época, falou, você tem direito a férias. Eu falei, não quero as férias, quero escrever a história. Eu quis mesmo escrever, está muito bom. E é uma história que é inspirada num clássico do Voltaire, Cândido, o Otimismo. É muito interessante, que aí uma coisa que Portugal não sabe, que nos anos 50 teve no Brasil um ator que fazia muito o caipira, chamado Mazzaropi. E ele tinha até um grande estúdio de cinema, todos os filmes dele eram muito vistos, eram um sucesso, ele vivia de cinema. E ele fez Candinho. Mas na época ele contratou um grande autor que fez um roteiro baseado em Cândido do Otimismo, de Voltaire. E aí eu fui no Voltaire e fui também no nosso Candinho. E nos dois eu me inspirei para escrever Eta Mundo Bom, que era uma história que eu ia escrever, e claro que novela é bem maior que um filme de 1h30, quer dizer, ficou bem, deu para estender, deu para esticar, deu para fazer. Mas me surpreendeu muito o sucesso. Por quê? Porque a frase básica é do Voltaire, século XVIII, em que ele dizia, tudo que acontece de ruim na vida é para melhorar. Está lá no livro. E até hoje está funcionando. Então é muito incrível quando você faz algo que teve assim, um lance cultural, queria fazer, pegar a história do Voltaire, transformar, trazer para a atualidade não, para o universo caipira, e de repente vira um sucesso extraordinário. Aqui no Brasil está um sucesso extraordinário esses últimos capítulos. Espero que Portugal também. Eu acho. Sim. É uma novela muito querida aqui. Mas aqui passa em canal fechado, na Globo. Agora. Eu acho que está a passar na Globo. Está a reprisar na Globo, não está a reprisar na SIC. Não, acho que está na SIC, sim. Também está na SIC? É, sim. Está.
pronto, é que a pessoa nem, não tem tanto acesso quando é na Globo. Na Globo é um bocadinho mais chato para as pessoas verem, porque nem toda a gente tem esse canal, que acho que só dá na Mel, ou tens que pagar à parte, então torna-se um bocadinho mais complicado. Sim. Mas está a reprisar na SIC, eu por acaso não tenho visto os números, mas sei que há muita gente que gosta, que me falou, olha, está a reprisar, está a dar novamente a novela de Valsir, e depois também entram pessoas que me são queridas, e tenho visto isso. Mas olha, eu pergunto, então, tu ficaste espantado com o sucesso, mas tu há pouco, tu próprio, explicaste o teu sucesso, tu fizeste algo que tu querias muito fazer e resultou. E por acaso teve um Exatamente, sucesso. foi isso. Olha, Eu está entreguei... aqui uma... Diz. Não, diga. Eu ia dizer que está aqui a Ruth Fátima, uma pessoa que costuma ver os meus lives, beijinho Ruth, é dizer que a ETA Lisboa está agora às 7 na SIC, está a reprisar às 7 da tarde na SIC. Sim, então. Eu sabia que estava na SIC, me falaram. Olha, pronto, eu é que estava desatento, caramba, como é que é possível? Bem, eu não sei se você sabe que eu também tenho a residência em Portugal, William. Eu sei que tens residência em Portugal, sim, sei. Sim. E quando é que Mas eu tencionas tenho voltar? documento de residência em Portugal, me saiu esse ano. Uhum. Saiu este ano já, não foi? Sim, Saiu, eu acho que quando vieste cá já tinha saído ou estava para sair, não é? E Estava tencionas para vir para sair, cá? aí- Tencionas vir para cá de dias, se calhar? Sim, eu até tenho que ir, porque legalmente eu tenho que passar um tempo em Portugal para fazer valer a residência, né? Então, eu Entendi. pretendo esse ano ainda ir para Portugal, que é um país que eu gosto muito. Eu adoro Lisboa. Lisboa é uma cidade muito gostosa. É linda, é maravilhosa Lisboa. Não é só linda, como é um lugar que se sente bem, né? Tem um alto astral, né? Então eu penso em voltar assim que for possível. Eu acho que 5 dias voltar já estava aqui alguém a dizer que devias ir escrever novelas para cá. Escreverias cá uma novela, tu? Se pudesses, não estou a falar... você escreveria cá uma novela, se pudesse? Olha, eu sou contratado pela TV Globo. Então, Sim, tudo é uma questão da TV Globo. Se eu fosse um convite feito em conjunto com a TV Globo, eu não vejo por que não. Mas meu contrato é de exclusividade com a Globo. Uhum. Olha, Valcir, tu, como é que... Porquê é que tu mudaste de nome? Porque o teu nome não é Valcir Carrasco, pois não? Não sei se é uma coisa que tu fazes publicamente. É que aparece na Wikipédia. Então o que é que está a acontecer? Porquê é que diz que na Wikipédia te chamas Bernardino de Campos? Que confusão é essa? Quem é que escreveu aquilo? Como assim? Eu fui ver cara, na Wikipédia aparece entre parênteses Bernardino de Campos. Porque eu nasci em Bernardino de Campos. Então, lá aparece como nome. Quem escreveu aquilo disse que tu... Eu nasci numa cidade, que é uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, é muito pequena mesmo, que é Bernardino de Campos. Quantos Depois habitantes? fui criado em outra cidade do interior, que foi Marília. Mas nasci lá. Cada vai achar estranho, não sabia nada disso. Ok, pronto. Eu interpretei mal, mas essa cidade de Bernardino de Campos, quantos habitantes é que tem? Acho 14 mil. 14 mil. Valcir, esta vila onde eu estou agora, sabes quantos habitantes tem? Vila. Quantos? 1850 habitantes. Nossa, mas é muito pouca gente. Achas tu que nasceste numa cidade pequena ou num povoado pequeno, 1850 habitantes aqui, e aldeias que têm 200 pessoas? Tens mesmo de mudar para Portugal. Por isso é que nós aqui temos 0 casos de corona, sabes? E eu gosto de vir para a Serra por causa disso também. Porque em Lisboa sempre é um pouco mais complicado, as pessoas convivem mais, os transportes públicos. E aqui sempre há, sabes, eu tenho sítios onde posso ir andar, passear o meu cão e tenho árvores e tenho árvores de fruto e posso andar à vontade. As pequenas cidades portuguesas são lindas, né? Você olha e fala, como elas são bonitas, aquelas casas, né? São muito bonitas. Tens de visitar, prometo. Quando voltares, tens de visitar aqui. É longe? Olha, é 300 km de Lisboa, mas faz-te em 2 horas e pouco. Tu podes vir de comboio e sais aqui. Eu vou-te buscar ao comboio, não há problema nenhum. Não tens trabalho absolutamente nenhum. Faço questão. Já que vieste fazer o live comigo... Vamos ver. Pronto. E terra de bom vinho e boa comida.
aqui tem uns vinhinhos que é um espetáculo. Uns vinhos muito bons. Olha, deixa-me ir aqui fazer umas perguntas do público, isto aqui está vamos lá. a aumentar, porque senão eu também tenho as perguntas. Olha, vou aqui começar, olha, o Duarte Caril, falámos dela porque são os personagens que fazem a história, ele é ator, aqui em Portugal. Ou a história dá a conhecer os personagens? Bem, vamos por partes. Houve um momento em que a gente escrevia com pouca antecedência os capítulos de uma novela. Então, eu estreava a novela com 18 capítulos, 25 capítulos. Ou seja, muito poucos capítulos. Então, claro que vendo a interpretação do ator, eu era muito movido para mexer nos personagens, de acordo com as nuances e o leque que o ator dava. Hoje não acontece mais isso. Hoje a gente começa uma novela com muito mais frente. E essa é uma questão importante, porque é uma questão de produção mesmo, né? Eu até posso me gabar de ser um autor que nunca atrasou capítulo. Mas há autores que sim, atrasavam capítulo. Então acontecia de entregar um capítulo na terça para ir no ar na quinta. Claro que era um terror. E isso fica muito mais caro, né? Porque aí tem que fazer tudo. No caso de você entregar antes, dá para planejar melhor a novela. Mas não dá para mudar tanto o personagem em função do ator. Não entendi. Portanto, Porque já tomou a linha, já está lá, né? E, então, a criação do ator, às vezes, o leque que ele coloca, às vezes, não é tão forte. Entendi. Portanto, a personagem sempre serve a história e não a história que serve a personagem, na tua perspectiva, claro. Exato. É por aí, não é? Exato. Uma excelente pergunta do Duarte Grilo, grande autor português, tenho que mandar um abraço. E até vou te contar uma coisa engraçada sobre isso. Então conta. Já me aconteceu em algum trabalho, de repente, você escolhe uma vilã e ela não quer fazer a vilã. Então ela faz tudo para a vilã parecer boazinha. Ela quer salvar a vilã. E tu arrancas cabelos em casa e descrevi aquilo assim. Eu faço aí quando eu percebo que a pessoa está tentando salvar o personagem e eu preciso que ela seja vilã, eu dou para ela uma ação definitiva. Matar alguém, porque ela já sabe que não tem isso. Ela já sabe que não vai ter volta. Ela sabe que já não tem hipótese. Agora não vai ter saída, entendeu? Então, porque às vezes você encontra os atores que aceitam, mas depois eles querem dar né? Já que tenho o trabalho, se calhar agora vou dar aqui uma volta. Pode ser que ele escreva algo diferente a isso. Eu dou umas ações bem definitivas que não dá para voltar atrás. Mas olha, já aconteceu o contrário. Tu veres um ator a fazer se calhar um trabalho e não, se calhar vou-lhe dar hipótese e vou virar um bocado a personagem. Ou não sei, porque muitas vezes eu sei de um caso, por exemplo, não vou falar em nomes que é mais chato, mas houve uma novela que eu sei que o triângulo amoroso era suposto ser um. Só que, entretanto, um cara funcionou muito melhor que o outro. E então acabaram por virar E já te aconteceu a ti também isso? Acontece, né? Mas aconteceu para mim até uma coisa muito forte, que em Amor à Vida, no primeiro capítulo, o Félix jogava um bebê dentro de uma caçamba de lixo. Abandonava. E no último capítulo ele tinha virado o herói da novela. O João Félix, que foi feito pelo brilhante Mateus Solano, não é? O Félix. Mateus Solano. E aí, no final, ele se descobria... Ele era o protagonista, o herói da novela. Então, acontece. Foi uma boa alteração. E o Mateus Solano deu muito bem. Eu não estou pedindo a tua opinião. Maravilhoso. Ok. Pode dizer, maravilhoso. Ele teve imenso sucesso. Aqui em Portugal toda a gente falava nessa personagem. E depois houve muitos memes, ou memes, não sei bem como é que fala aí. Sim. Pronto.
E então foi genial. Eu acho que até tinha aqui uma pergunta. Olha, exatamente, o Félix, a Ruth, o Félix de Amor à Vida foi pensado para o Mateus Solano. É uma boa questão, vem mesmo aqui a propósito. Olha, Ruth Fátima, foi o bem-vindo. primeiro ator que eu convidei. Eu sabia que ele ia fazer bem, sabe aquela intuição, e tive a sorte de ele aceitar. Porque eu sabia que era ele o personagem. Aquela tal intuição de escritor. Então tu, quando escreveste, já estavas a pensar no Mateus a fazer a personagem? Já estava. Ai, boa, que maravilhoso. Olha, grande palpite então que tiveste e correu muito bem, ainda bem. Olha, deixa-me fazer aqui mais umas questões que o pessoal fez mesmo muitas perguntas. Está aqui alguém a dizer-me já um papel na próxima novela Valsir? Isto acontece muito. Eu tenho de fazer essa questão porque acontece que conheces pessoas, as pessoas estão em casting, sabes? As pessoas conhecem-te e já estão em casting. Muito simpáticas ou extra simpáticas. Tu notas sempre quando as pessoas estão a ser extra simpáticas porque estão com uma segunda intenção. É uma realidade. Imagina. Eu vou dizer que eu lamento muito o fato das pessoas não serem sequer educadas. Por quê? Porque você conhece a pessoa e ela não é que é mais simpática, ela em seguida já pede um papel. E às vezes é muito frequente que essa pessoa não seja sequer ator, não tenha estudado nada, não tenha feito nada. E ela quer que eu tenha uma vara de condão, solte um raio em cima dela e pronto, vai ser um grande ator ou atriz. Mas essas não me incomodam tanto. O que me incomoda são as pessoas que se fazem de amigas. Eu quero ter uma amizade, não sei o que, E eu fico meio de lado e dali a pouco essa pessoa revela que o que ela queria é que eu fosse uma ponte. Eu digo, eu não sou uma ponte, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa, eu não sou uma ponte. Porque aí, quando eu me afasto da pessoa, mas pelo amor de Deus, vai ter um teste, não sei para quê, etc. Então, na verdade, não queria ser amiga. E eu sou pessoa, como outra qualquer, que até amigos, eu quero estar bem. Claro, óbvio, né? Lá está, todos nós, a certa altura da nossa vida, se calhar pensamos, tenho este cara que está um bocadinho mais próximo de mim porque quer isto ou quer aquilo. E claro, tu sendo quem és, certeza absoluta que levas muitas vezes com isso, convives com isso, mas já reconheces esse tipo de comportamentos, não é? Já é algo que protege bem. É porque as pessoas não disfarçam muito também não, né? As pessoas são inclusive muito imediatistas, né? Não sei se vocês sentem isso também. Elas já querem a coisa na hora, já pedem. Isso até acho que no Brasil é uma característica muito grande. Não sei se em Portugal também é. O imediatismo com que as pessoas querem, não sei, eu acho que também tem a ver com a sociedade onde vivemos hoje. Estamos a fazer um live e as pessoas estão a comentar ao mesmo tempo que nós estamos a falar, é tudo imediato, as pessoas quer dizer, consomem tudo. E acho que isso passa para a vida. As pessoas querem resultados imediatos, as pessoas querem muitas fama, ou querem ter muito dinheiro, estar economicamente bem. Eu compreendo sinceramente a impaciência das pessoas. Eu próprio também sou um pouco impaciente, portanto, sei, tu queres sempre que as coisas aconteçam para ontem, é verdade. Eu entendo que as pessoas não esperem muito para te pedir coisas. E é chato, mas tem isto presente, Valsir. Tu és uma pessoa muito fixe de estar. É como eu estava a dizer, eu começo esta conversa a dizer, eu lembro-me do nosso jantar, nós falámos muitas coisas impressionantes. A panóplia de coisas, tu ensinaste-me ali uma data de coisas que eu não sabia. Não vamos estar a reproduzir o jantar, mas eu sei que falámos de algo que eu fiquei de queixo aberto que ainda existia no mundo. Eu acho que sabes do que eu estou a falar, mas não vou contar, isso fica para outra live, porque senão não conseguimos acabar. Mas foi genial o jantar, portanto, mas eu compreendo que essa história de haver pessoas que se aproximam é inevitável. Quando tu moves muito poder e tu tens não, mas olha, eu acho que é pior para os médicos, né? É pior para os médicos. Porque o médico está numa festa, alguém chega, eu estou com uma dorzinha aqui. Tenho uma dorzinha aqui. Eu não sei se conta isto, mas tenho um amigo meu que é cirurgião aí no Brasil e quando eu o conheci, ele mentiu-me na cara e eu percebi que ele estava a mentir, mas não me importei, porque
Estávamos no Egito e ele disse que era professor. E eu achei estranha a forma como ele disse que era professor. Mas depois começámos a aproximar muito, a conversar. Era um casal. E depois ele contou-me, Viriato, eu sou médico cirurgião, só que eu nunca digo isso em viagens porque de repente começam a aparecer dores em todos os sítios às pessoas. Ai, doutor, tenho aqui uma dorzinha, o que é que está passando? O que você acha que é isso, né? Então, os médicos sofrem mais que autores. É genial, olha, lá está, tu és capaz de estar menos mal que os doutores, mas também estás muito mal. E depois ainda por cima és uma cara visível. Eu não sei, Não, os autores... Onde fica mal? Onde fica mal é quando as pessoas acham que que você estala os dedos e consegue um papel para elas. E não é assim. Pois. Eu posso até estar fazendo um trabalho, ter um grande amigo, e eu sei que não tem papel para essa pessoa. E a pessoa às vezes não entende. Mas por quê? Eu falo, porque não tem. Basicamente é isso. Olha, deixa-me ver aqui uma pergunta do público. Vou fazer mais duas só. Portanto, se é para mandarem perguntas, é agora. É agora se eu conseguir. Não sei porque eu não estou a conseguir selecionar uma pergunta do público. Ora, não estou a conseguir. Valcir, vou-te fazer uma pergunta enquanto não consigo colocar aqui. Que é, se houvesse uma pergunta que tu pudesses ver respondida hoje, tu, Valcir, qual é que era a pergunta que tu farias? Tu sabes que vais ter resposta. Qual é que é a pergunta que fazes? Eu sei que vai ter resposta? Sim. Qualquer pergunta, mas só uma. Como eu faço para ganhar 100 milhões de dólares? Primeiro, Valcir, dá cá um abraço. Dá cá um abraço. Foste o primeiro que respondeu. Foste o primeiro que respondeu uma coisa prática. Houve quem perguntasse que gostava de saber quando é que ia morrer. Epá, isso foi um bocado tétrico. Agora, quantos milhões de dólares? Só para eu lembrar? 100 milhões. 100 milhões de dólares. Ok, pronto, é uma quantia decente. Pronto. Agora responde como. 100 milhões de dólares, olha, gostei. Olha, já estou aqui a ver as perguntas. Olha, Quitéria Chagas. Não sei se conheces. Não apareceu a pergunta. Está a aparecer a pergunta, você? Não. Não, a ti também não. A mim não... Eu coloquei a pergunta, era suposto estar no ar e não está a aparecer. Pena que não li a pergunta. Apareceu. Já apareceu. Valcir, qual a importância do inconsciente coletivo de Carl Jung para o processo criativo na teledramaturgia? Bem, o inconsciente coletivo não é do Carl Jung. Na verdade, ele criou o conceito de inconsciente coletivo. Mas o inconsciente coletivo existe desde que o ser humano é humano. Que seria algo muito próximo de uma ideia esotérica, que é a alma de todos, por exemplo, que os cachorros todos teriam uma alma compartilhada, por exemplo. Eu acredito que no inconsciente coletivo, sim, repousam muitas as histórias, porque se a gente analisar os mitos através dos séculos, dos milhares de anos, a gente vê que os mitos guardam semelhança, mesmo entre povos muito distantes historicamente e geograficamente. Ou seja, o ser humano ele tem um pensamento, um inconsciente coletivo que expressa as histórias. Então, essas histórias são expressadas, histórias muito parecidas ao longo de várias civilizações. Então, sim, a importância... Agora, eu não acho importante entender o consciente coletivo, porque isso é um estudo psicológico, psicanalítico, mas não é um estudo que o autor precisa fazer. O autor tem mais que pesquisar dentro de si próprio, o consciente coletivo vai se expressar através dele. Muito bem. Ok. Carl Jung, não és muito fã de Carl Jung, já percebi, pois não? Não sou o quê? Não é muito fã do Carl Jung. Sou. Estou lendo toda a obra dele também. Ok. Sou muito fã. Eu só não acho que ele criou o conceito, mas a gente tem um inconsciente coletivo, né? E já tinha, ele só deu um nome.
Uhum. Pronto, está respondida a pergunta, Quitéria. Um grande beijinho. Suzy Cris, boa noite. Beijinho. Nélinha Nascimento. Temos que foto. É que eu estou com dificuldades em aceder às perguntas. É impressionante. Eu quero muito... Olha, está aqui a perguntar o Rony Liston porque não escala a Débora Seco para a Verdades Secretas 2. Seria ótimo. O Valcir não escolhe todos os atores, pessoal. Também não pensem que ele... Não, e nem discutiria qualquer escalação aqui numa live. Eu só quero dizer que eu acho a Débora Seco ótima atriz. Gosto muito do trabalho dela. Se não for agora, será em outro trabalho, porque ela também tem vontade de trabalhar comigo, então a gente vai trabalhar juntos em algum momento. E tu já podes falar alguma coisa sobre Verdades Secretas? Eu sei que é o teu... Aliás, eu acho que é o teu próximo projeto. Não sei se pode dizer isto ou não. Eu quero falar... Eu não falo a respeito. Eu não vou falar a respeito de Verdades Secretas. Eu quero guardar a história para mim até o momento. Está ótimo, está ótimo. É assim, também não seria uma verdade secreta se tu falasses sobre isso, não é? Exatamente, não seria segredo mais nenhum. É uma verdade menos secreta. Portanto, vamos para outras coisas. Olha, deixa-me fazer aqui esta questão. Como é feito... está aqui a perguntar como é feita a criação da personagem, por você ou pelo ator. Já respondeu a isto, o Valcir. Olha, isto é uma pergunta interessante para os atores que estejam a ver. O Vítor Marques. Um grande abraço, obrigado pela questão. Valcir, esses roteiros... Vai, fala. Falo eu. Você costuma colocar direções e indicações de câmara ou deixa para o diretor? Eu não coloco, eu deixo para o diretor. Eu quero trabalhar sempre com bons diretores e artistas precisam de liberdade. O espaço deles eu tenho que preservar e respeitar. Ok, porque eu tive que tirar a pergunta que estava à tua frente. Portanto, tu respeitas o trabalho do realizador. Há alguns diretores que tu, sem nomear, mas tu prefiras trabalhar porque já conheces e sabes que vai fazer aquela história da forma que tu queres? Não sei dizer isso, porque tem diretores que eu teria curiosidade de trabalhar também, que eu não cheguei nunca a trabalhar. Mas, nesse momento, eu tive uma bela experiência com a Maura Maltner. Eu vi o vosso live, genial. O vosso live em Adoro um Pedaço. E a Maura e eu ficamos grandes amigos de sair juntos. Antes da quarentena, a gente saía juntos 1 ou 2 vezes por semana. Agora, com a quarentena, estamos afastados, sentindo umas saudades um do outro. Então, eu quero continuar a trabalhar com ela algumas vezes ainda. Olha, que bom. Que bom. Eu adorei a vossa live. Vocês falaram coisas sobre construção de personagem que eu amei ouvir. Tanto que eu até publiquei a vossa live e disse à malta para ir ver. E houve 2 ou 3 pessoas que me agradeceram muito. Que live espetacular. Realmente eu não conhecia a Amora e conheci contigo e vocês têm uma química muito boa, os dois. Vê-se que são amigos e que gostam de trabalhar um com o outro. Obrigado. Muito papo reto. Olha, Valcir, eu vou-te deixar ir embora. Eu tenho que te agradecer imenso, que eu já andava há algum tempo a querer apanhar-te neste live. Obrigado, foste genial. Obrigado por me teres prestigiado e por teres passado aqui pelo Beirão. Eu que agradeço, Viriato. Espero vê-lo próximo em Lisboa. Vamos jantar novamente, conversar. Que você é uma pessoa muito agradável. Sem dúvida. E, Valcir, tu também. Tu também, meu querido, mais uma vez, gratidão por teres passado por cá. E vamos falando, vamos conversando. E obrigado e agradeço a todos que acompanharam a gente.